Olá pessoal, tudo bem? Vamos então a aula de medição de ângulos, caracterizando assim a nossa quarta aula da disciplina, tá? E essa aula aqui começa, na verdade, a aparecer ou acontecer algumas coisas que vocês já conhecem mesmo dentro das formalidades que a gente vai usar, tá? A primeira coisa que a gente vai começar a fazer aqui para entender a medição de ângulos, tá? Basicamente é definir, como sempre, tá? Como a gente vem sendo, ou como a gente vem fazendo, melhor dizendo, é pontos, tá? No espaço e a partir desses pontos conseguir construir com os nossos axiomas, tá? Algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar um ponto A, como origem, vamos supor assim, e traçar uma semirreta que parte desse ponto A, descrita como na figura, tá? E desse mesmo ponto A eu traçar uma segunda semirreta, uma semirreta propositalmente diferente, pelo menos no primeiro momento, tá? A gente pode começar a entender certas coisas. Primeira coisa, vamos começar definindo. A gente vai chamar de ângulo, tá? A figura formada por duas semirretas com a mesma origem. Então é exatamente isso que está descrito aqui. Depois a gente vai poder discutir se essas semirretas forem a mesma, qual vai ser o ângulo, mas no primeiro momento a gente vai supor que é como está no desenho. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é que entender exatamente isso. Marquei duas semirretas, mesma origem, tá? E eu vou dizer exatamente isso, que a origem é o ponto A. Mais do que isso, a gente vai também chamar de vértice. Então é natural, tá, que a partir daqui a gente chame uma semirreta de origem ou de vértice num certo ponto, nesse caso aqui o ponto A, tá bom? Bom, a gente vai começar a usar o conceito de lado também, tá? Nesse capítulo especificamente ele até é abordado, mas nem tanto. Isso vai começar a aparecer a partir de agora, nos próximos, mas o conceito de lado, tá? Vai ser muito usual, principalmente porque a gente vai definir agora ângulo, e depois que a gente definir ângulo, a gente vai para as figuras planas e assim por diante. Então, o conceito de lado vai ser muito usado, tá bom? Então, no primeiro momento, vou definir como lado 1, lado 2, tá? Esses pedaços, esses tamanhos das semirretas em que eu defini, tá bom? E se, obviamente, essas semirretas podem ficar mudando, andando uma para lá, outra para cá e assim por diante, mas sempre partindo, né, do pressuposto de que elas têm a mesma origem, essa origem é o ponto A, tá? A gente vai poder dizer que o valor entre esses lados, né, ou o desenho formado, né, a figura formada entre esses lados vai ser o ângulo, tudo bem? E eu posso ir variando isso bastante, só para a gente tentar entender aquilo que acontece, tá bom? Bom, algumas coisas a mais eu vou ter que definir aqui, então vamos lá. Por exemplo, se esses lados forem formados por duas semirretas, tá, com origem A, mas opostas, ou seja, exatamente como na figura, né, a gente vai dizer que o ângulo formado, tá, a gente vai ser chamado, ou será chamado de ângulo raso. Tá? Ou seja, ângulo raso é o ângulo formado por duas semirretas com origem no mesmo ponto, tá, em que os lados, né, são lados que vão para direções opostas, tá bom? Então, bem como está na figura. Eu sei que vocês sabem que o ângulo raso de outras experiências é 180 graus. A gente vai falar disso ainda hoje, mas a questão toda nesse momento é definir apenas com o que temos, né, para depois ir definindo com os demais conceitos à medida que eles forem aparecendo. Tudo bem? Então, se eu pegar agora, vamos começar a colocar mais elementos. Se eu pegar um ponto numa das semirretas e um outro ponto na outra das semirretas, eu posso dar nome às semirretas, como a gente já sabe, né? SAB, a semirreta de origem A e que passa por B. A mesma coisa com SAC, tá? E a gente pode usar os mesmos conceitos agora usando o conceito de semirreta. A gente já sabia, né? Mas agora a gente tem o nome da semirreta porque temos também os pontos B e C, tá? Então a gente vai chamar de ângulo, tá? Exatamente, tudo isso usando o B e o C para dar a nomenclatura do ângulo. Então existem várias nomenclaturas, tá? Por exemplo, tá? Uma das nomenclaturas que existe é BAC, onde a gente vai usar ali o famoso chapeuzinho no A, tá? O circunflexo, para dizer que o ângulo, né, é formado no vértice A, tudo bem? Então é como se eu caminhasse de B até A, de A até C, e essa figura central que tem bem no meio seria o ângulo, tá? Que eu, por sinal, não desenhei ainda, mas enfim, vocês já entenderam que está ali o ângulo, tá bom? E posso usar da mesma maneira CAB ao invés de BAC, como sempre mostrando, né, o acento circunflexo ou o chapeuzinho no canto ou no vértice em que o ângulo se encontra. Tá? Então essas duas notações são corretas. Então BAC ou CAB fala do mesmo ângulo, tá bom? Ou a gente pode ainda chamar apenas de A chapéu ou A acento circunflexo para dizer que o ângulo está ali, tá? Sem ter o conceito, vamos dizer assim, né, do ponto B e do ponto C inseridos, tá bom? Então, tudo isso vale, tá bom? Uma mais usual, e a que inclusive eu prefiro, tá? É mais simples, é uma notação mais limpa, é usar letras gregas minúsculas para falar desse ângulo, tá? Em geral se usa ângulo alfa, ou beta, ou gama, enfim, por aí vai, tá? Então, o que acontece? Esse ângulo alfa tá formado ali entre BAC ou CAB, tanto faz, tá? Ou do vértice A, tá? Pode ser descrito dessa maneira, como está escrito ali em verde com a letra grega alfa, tá
tá bom? Então, na medida que eu vou mudando essas retas com a mesma origem, né, eu vou mudando o ângulo. Mas aqui, a partir de agora, começa a vir, uma vez que está definido quem é o ângulo, tá, começa a vir para nós a dúvida de como medir de fato esse ângulo, porque obviamente se eu começar a mudar essas figuras, né, eu vou estar mudando, né, entre aspas, as aberturas, né, mudando essas semi-retas SAC e SAB, eu vou estar consequentemente mudando o ângulo alfa, tá bom? E a questão toda é, quem é alfa de fato? Existe um valor numérico para alfa, como a gente faz isso? Eu vou usar inicialmente o mesmo conceito do livro, tá? No livro ele usa um conceito, tá, de um semicírculo chamado transferidor, tá? O que é um transferidor? Tá? O transferidor nada mais é do que um semicírculo que vai marcar para nós, tá, situações, eu digo situações no sentido de que poderiam ser chamadas de posições também, tá, das semirretas S de AC e S de AB. Por que isso? Porque no momento que eu marcar as posições, né, e definir um intervalo, aqui, por exemplo, no livro ele usa um transferidor e ele mostra intervalos numerados de 10 em 10. Tá? Então, por exemplo, 10, depois 20, depois 30, 40, até 90, né, fechando ali como se fosse uma reta na vertical, e depois indo até 180, ou seja, ele tem um transferidor que tem valores de 0 a 180. Tá? Então, a gente vai medir como esse ângulo, qual é a ideia que está por trás de tudo isso. Eu não vou entrar hoje no conceito de pi radianos ou coisas do tipo, não é o momento ainda. Tá? Na verdade, eu vou usar exatamente a ordem do livro, que diz pura e simplesmente que existem valores e como a gente pode garantir que esses valores existem. Tá? Já vou falar disso daqui a pouco. Então, assumindo primeiramente que esses valores variam de 0 a 180, tá? É claro para nós que, por exemplo, nesse pedaço existem duas variações, de cada variação um pedacinho de 10, logo o alfa aqui é 20, por exemplo. Tá? Em outras palavras, se eu começar a mudar, vai mudar meu alfa. Então eu mudo uma reta, ou uma semi-reta, perdão, eu vou ter um outro ângulo alfa, porque as variações, ou variou de 30 até 70, eu obtenho um ângulo de 40. E assim eu posso ficar fazendo com todas as demais situações. Por exemplo, se eu variar de 50 a 80, eu tenho um ângulo de 30. Tá? Então, na medida que eu for sempre variando, tá, obtendo valores novos para alfa, baseados nessa medição, essa medição através desse transferidor formado por esse semicírculo. Tá? Então, por exemplo, nessa última situação aqui, por exemplo, eu teria alfa igual a 50, e por aí vai, tá bom? Então aqui a gente começa a falar agora do primeiro axioma desse capítulo. Tá? Então, axioma 3, índice 4, que diz o seguinte: todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero, tá? E será 0, 6 somente ser constituído por duas semirretas coincidentes. Ou seja, quando a semirreta S de AC for igual a semirreta S de AB, nós teremos, né, a diferença nula e, obviamente, inclusive pelo desenho agora, a gente pode ver que essas semirretas coincidentes me dão, né, diferença ou ângulo nulo. Tudo bem? Então é claro para nós que se a gente fizer esse movimento de igualar as semirretas, tá, a gente vai ter um ângulo nulo. E é assim que a gente vai entender a partir de agora, tá bom? Duas semirretas coincidentes, tá? O que mais a gente pode falar a partir de tudo isso? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai definir aqui, tá? A gente vai dizer que uma semirreta divide um semiplano se ela estiver contida no semiplano e sua origem for um ponto da reta que o determina. Meu Deus, que confusão. Isso aqui fica lendo sem desenhar, isso aqui a gente não entende. Vamos começar a desenhar e vamos começar a entender o que se quer dizer aqui. Então vamos lá. Vamos dizer que uma reta, tá? Existe uma reta que determina dois semiplanos, tá? Essa reta pode ser uma reta M, tá? Então quer dizer, para cima dessa reta está o semiplano 1, para baixo dessa reta está o semiplano 2, tá? Isso nem de perto ainda definiu o que está nessa definição, mas vamos lá. Vai ter um ponto que eu vou chamar de O, simplesmente por usar na notação O de origem, tá? E a partir desse O, tá, eu vou ter uma semirreta, tá? E essa semirreta, como ela continua, ela é infinita, tá? Ela vai dividir o semiplano 1, no caso, em dois pedaços. Tudo bem? Agora vamos ler de novo a definição. Dizemos que uma semirreta, tá, divide um semiplano, agora parece mais claro com o desenho, tá? Se ela estiver contida no semiplano, ok, essa semirreta na diagonal está contida no semiplano 1, e sua origem for formada por um ponto da reta que o determina, ou seja, que determina o semiplano 1 e o semiplano 2. Essa reta é uma reta M, tudo bem? Então aqui fica mais claro. Agora, por que isso? Né? É basicamente para fazer o mesmo conceito, tá? De diferenças de semirretas ou medir os ângulos através de semirretas, né? E agora bem definidos por um semiplano 1 e semiplano 2. Então, por exemplo, aquele semicírculo do transferidor que estava em roxo, ele é simplesmente algo que pertence apenas ao semiplano 1. Então vai ficar mais fácil definindo, usando essa definição, melhor dizendo, que a gente pode medir dessa maneira. Então aqui eu vou incluir mais uma semirreta, como eu incluí agora, tá? E obviamente essa semirreta vai ser infinita, tá? E eu teria aqui como usar alguns conceitos para falar
de ângulos, tá? Da mesma maneira que eu tenho falado até agora, só que agora com um formalismo um pouco mais definido, tá bom? Então vamos lá, vamos falar disso. Tendo essas duas semirretas, né, o que a gente pode fazer? Eu vou marcar um ponto numa delas, tá? Chamar S de OA, justamente porque esse ponto é o A, partiu de O, né? E S de OB, justamente porque agora partiu de O e foi até B. Até B não, passando de B, passando por B, tá? Então eu tenho duas semirretas, SOA e SOB, tá bom? Essas semirretas, né, dividiram, ou melhor, vão formar um ângulo entre elas. Nesse caso aqui eu vou usar a ajuda do transferidor. Esse ângulo pode ser um ângulo, por exemplo, como está aqui na figura, um ângulo alfa de 50, tá? Valor numérico 50, tá? E tudo que eu estou fazendo aqui está contido naquele semiplano, tá? A partir dessa reta horizontal para cima, tá? E aí eu vou poder usar mais um axioma. Então o que diz esse outro axioma? Segundo da aula de hoje, quinto desse item 3, tá? É possível colocar em correspondência biunívoca os números reais entre 0 e 180 e as, veja bem, as, no plural, tá? Semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano de modo que a diferença seja o ângulo. Então é exatamente isso que eu acabei de ver na definição anterior, tá? Eu tenho um semiplano a partir da reta horizontal para cima, tá? Duas semirretas que estão divididas esse semiplano, sejam elas SOA e SOB, cuja diferença entre elas vai ser o valor do ângulo. Mas a questão toda que ele está dizendo lá no começo do axioma é a seguinte: é possível colocar em correspondência biunívoca os números reais entre 0 e 180. Tá? O que ele está querendo dizer para nós aqui, em outras palavras? Bom, esses valores numéricos a partir de 0, 10, 20, eu vou marcar com pontos aqui, 30 até o final 180, eles são valores, obviamente, que a gente conhece, mas eles estão em correspondência biunívoca com os reais. Em outras palavras, existe uma bijeção que leva todos esses valores na reta real, tá? Então, é como se eu imaginasse, em outras palavras, que isso estivesse assim, tá? E que eu fizesse a reta dos reais crescendo nesse sentido e eu transferisse do 0 ao 180 todos aqueles valores em correspondência biunívoca. Tudo bem? Como se eu dissesse, os ângulos estão formados em cima deste semicírculo, mas a análise dos valores deles é puramente feita como uma diferença entre números reais, porque existe uma abjeção que faz isso, ou seja, existe uma correspondência biunívoca que faz esse processo todo para mim. Então, quando eu quiser analisar, basicamente eu vou ter que pegar uma posição, pegar outra e fazer a diferença. Só que mais do que isso, pegar uma posição e pegar a outra, em outras palavras, é fazer uma simples diferença. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos imaginar que esse ângulo aqui, alfa, é 50. Mas por que ele é 50? Porque eu estou pegando o valor 100 e diminuindo 50. Em outras palavras, eu estou fazendo simplesmente o módulo 100 menos 50. Tá? O módulo disso. Se eu alterar isso aqui, usar semirretas diferentes, eu estou pegando valores na reta real e fazendo a diferença deles, tá? Para que sejam o meu ângulo. Por exemplo, 120 e 40, fechando em 80. E por aí vai. Posso fazer com mais outros valores. Por exemplo, se eu pegar agora 120 e 70, a diferença é 50. Tá? Então é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Pegando essas diferenças, usando valores na reta real, justamente para, por serem, melhor dizendo, valores que correspondem aos valores em cima do semicírculo. Tá? De novo, vou falar aqui, eu não estou entrando ainda na questão dos radianos e tal. Tá? Não é o momento. Então, assim, usando esse fator ou esses valores, tá? Por exemplo, agora 90 menos 40, que dá 50, eu vou ter sempre o ângulo. Tá bom? Então, o que mais que acontece aqui? De uma maneira geral, olhando ali para a reta dos reais, os valores em verde, o meu alfa vai ser sempre a diferença de dois valores, tá? Duas coordenadas. Vamos chamar de B e vamos chamar de A. Tá? Por que B e por que A? Tá? Eu só estou escolhendo B e A porque, na verdade, uma semirreta formada por SOB, ou seja, vai na direção de B, e uma que vai na direção de A, tá? E as correspondentes coordenadas minúsculas B e A, tá? Vão ser valores que fazem parte dessa reta dos reais, por causa dessa correspondência biunívoca, tá? Que a gente tem. Tá bom? Então, na medida que eu sei isso, eu posso dizer que, além todo o axioma 3,5 ser verdade, eu posso dizer que a diferença é B menos A no momento que B e A são os valores em cima das retas dos reais, tá? Fechou? E aí esse ângulo está formado, basta que eu faça a diferença, tá bom? Bom, continuando aqui, tem uma definição extremamente interessante, tá? Que a gente usa muito, mas a gente nunca formaliza no ensino médio. Então vamos lá. Sejam SOA, que eu já conheço, tá no desenho, SOB, que eu já conheço, tá no desenho, duas semirretas, e SOC, essa é nova, tá? Semirretas de mesma origem, então SOC vai ter que partir de O, né? Ou seja, vai ter uma semirreta aqui, que vai até um ponto C, ou melhor, passa por um ponto C, tá?
E a gente vai dizer o seguinte, se o segmento AB, tá, eu marquei ele em verde, o segmento AB, né, o segmento que vai ligar os pontos A e B, né, interceptar SOC, tá, diremos que SOC divide o ângulo AOB. Tudo bem? Então tem um ângulo formado em verde lá embaixo, que é o ângulo AOB ou BOA, tanto faz, tá? Que ele é dividido pela semirreta que passa por C, tá? Ou seja, a semirreta SOC. Por que isso é fato? Isso é fato no momento que a gente tem os pontos A e B e a gente liga esses pontos e descobre que existe uma interseção com a semirreta SOC. Exatamente isso que está dizendo essa definição. E se eu começar a variar, eu vou ver que sempre vai acontecer isso. Tá? Então, usando aqui isso, eu vou já colocar o axioma 3,6. Diz o seguinte, se uma semirreta divide o ângulo AOB, então, né, o ângulo AOB é formado pelo AOC mais o COB, ou seja, eu estou justamente dividindo o ângulo, que nesse caso, por exemplo, poderia ser muito bem 50, né, e depois dividido ele fica com 30 e 20 respectivamente. Tá bom? Então é exatamente o que está dizendo isso. Se eu começar a variar os valores aqui, eu sempre vou ter esses ângulos. Eu vou marcar eles aqui, um deles em amarelo, o outro em azul. Tá? Ele está claramente dividido e a soma deles é o ângulo maior, né? Como se eu tivesse o ângulo AOB ou BOA sem ter a semirreta SOC. Tá? E isso fica bem simples no momento em que eu começo a variar esses valores. Ou seja, o que se mantém aqui? Se mantém que a soma do ângulo amarelo com o ângulo azul é sempre o ângulo original, e se mantém também o fato de que a semirreta SOC está entre a semirreta SOA e SOB, e ela divide. E como é que eu sei disso? Pela definição de que o segmento AB possui uma interseção com essa semirreta formada pelo ponto em verde. Então, todas as configurações que eu fizer aqui, que eu começar a mexer, vão ser configurações em que não só dividem o ângulo, mas que a soma deles é o ângulo original, nesse caso AOB. Tá bom? Então isso é extremamente interessante, ou seja, está formalizada, tá, a definição que divide um ângulo exatamente ao meio, tá bom? A gente pode agora, com esses axiomas, fazer mais coisas. Tudo bem? Bom, o que aconteceria, por exemplo, tá, se a gente tivesse essa situação aqui? Se SOA e SOB fossem semirretas, tá, opostas, ou seja, partindo da mesma origem, tá, mas definidas dessa maneira, eu saberia, por exemplo, que o ângulo AOB, tá, seria o ângulo raso. Então, em outras palavras, um ângulo raso é aquele que tem, né, semirretas opostas. Mas agora a gente já sabe medir os ângulos. E eu saberia, por exemplo, que a diferença seria 180 menos 0, logo a OB seria 180. Então, o que eu estou dizendo aqui? Existe uma consequência óbvia desse axioma 3,6, que é a seguinte. E se a gente tiver a situação em que 180 é igual a AOC mais COB, ou seja, 180 for igual ao ângulo azul mais o ângulo amarelo, a gente vai ter a seguinte definição. Dois ângulos são ditos suplementares, tá? Gravem a palavra, se a soma de suas medidas for 180. Ou seja, se a soma das suas medidas for exatamente um ângulo raso. O suplemento de um ângulo é o ângulo adjacente ao ângulo dado obtido pelo prolongamento. Tudo bem? Então, por exemplo, qual o suplemento do ângulo amarelo? É o ângulo em azul. Qual o suplemento do ângulo em azul? É o ângulo amarelo. Qual o suplemento de um ângulo? É o que falta para 180. Tá bom? Então, nada mais nada menos, a relação entre o azul e o amarelo, nesse caso, quando a soma é 180, é um ângulo suplementar ao outro. Tá bom? Então, essa é uma definição bem óbvia, bem imediata desse axioma, tá? Porque esse axioma diz muito claramente que uma reta que passa entre as outras duas semirretas, tá, vai dividir o ângulo ao meio. Tá? Existe uma outra situação extremamente específica, por exemplo, vamos colocar mais uma definição, que um ângulo cuja medida é 90, tá, é chamado de ângulo reto. Tá? Esse ângulo reto a gente conhece há muito tempo, né? Mas agora a gente está formalmente definindo que é o ângulo exatamente formado dessa maneira. É o ângulo, tá, que tem 90 graus. Tá bom? Então esse aqui é o famoso ângulo reto, tá? Que é a diferença, né, de qualquer valor, né? Por exemplo, 100 menos 10, 120 menos 30 e por aí vai, tá? Ou 90 menos 0, como é o caso, tá? É o ângulo reto. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora tem uma outra definição extremamente interessante. Vamos supor que eu tenha duas retas, tá? A reta formada por AC, a reta formada por BD, tá? E essas retas se intersecionam no ponto O, tá? Eu vou deixar o ponto O marcado como O, poderia ser a origem, como a gente usou, mas nesse caso aqui é o ponto de interseção entre essas duas retas, tá? Eu sei claramente que a reta AC, tá? Ou a reta formada por AC poderia ser aquela reta que era a reta horizontal no exemplo anterior. E a reta BD,
tá, é aquela que representaria a semi-reta que cortou os ângulos bem no meio. Em outras palavras, a gente está dizendo que o ângulo amarelo mais o ângulo azul, né, são suplementares. Em outras palavras, a soma deles é 180 graus. Tá bom? E se eu tenho a soma deles 180 graus, eu já sei algumas coisas que são as coisas que eu acabei de definir. Mas o mais interessante aqui, por exemplo, é se dar conta, tá, que a partir desse cara agora, que é a interseção, mas eu vou chamar aqui nesse caso específico de vértice, eu vou ter que, né, os ângulos opostos, gravem a palavra, opostos ao vértice, ou seja, não um ângulo adjacente, não um ângulo que está logo ao lado, mas oposto ao vértice, tá, serão iguais. Por exemplo, eu tinha amarelo e azul, e eu vou ter nessa mesma pegada azul e amarelo, tá? Ou seja, por exemplo, o COD, que é o primeiro amarelo, né, é igual ao BOA, tá? Que é o ângulo oposto, tá? Ou seja, em outras palavras, você pode dizer que o ângulo oposto é aquele que é formado pelo O no centro e por as outras duas letras diferentes, tá bom? Então eu tenho claramente isso, eu tenho visualmente isso, é muito fácil de entender, mas a questão toda é como é que eu demonstro isso, né? Porque cada medida que eu comece a mudar essas retas, ou na medida que eu vou mudando isso, começando a fazer situações diferentes com A, B, C, eu vejo que isso sempre acontece. E a questão toda é como formalizar isso. Será que isso é de fato verdade? Bom, vamos lá. Existe uma proposição que vai dizer isso pra gente. A proposição é a seguinte: ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, ou seja, a proposição que diz aquilo que a gente acabou de se dar conta, né? Eu vou nomear aqui três deles, tá? Eu vou nomear DOC, tá? Que é o ângulo, o primeiro ângulo amarelo, o AOD, que é o primeiro ângulo em azul, e o AOB, que é o segundo ângulo em amarelo. O outro ângulo eu nem preciso. Daria para fazer com outro, mas a prova é extremamente análoga, a demonstração é extremamente análoga. Tá? E é muito simples. Tá? O que é essa demonstração? Como é que a gente chega nessa situação de provar que ângulos opostos a um vértice são iguais? Primeiro, se eu pegar agora dois ângulos adjacentes nessa situação, pelo aquilo que eu falei antes, a gente sabe que eles são suplementares. Então, que a OD, por exemplo, mais a OB é 180. Isso é fato. Agora, se eu pegar de novo o AOD, só que ao invés de somar com a OB, eu somar o AOD com o DOC, ou seja, o primeiro em amarelo, eu também vou ter a mesma situação. Eu vou ter que os dois somados dão 180. Eles também são suplementares, como claramente é pela figura. E eu garanto isso pelos axiomas e proposições anteriores, tá bom? Agora, se eu olhar para a primeira dessas duas equações, que são extremamente similares, né, eu vou me dar conta que eu poderia, por exemplo, isolar o AOB. Tá? Eu ficaria com 180 menos AOD. E na segunda, eu poderia isolar o DOC. Eu ficaria com 180 menos AOD. Acontece que ambas as equações do lado direito têm a mesma definição, ou seja, a mesma expressão, ou seja, 180 menos AOD. E 180 menos AOD, tanto numa quanto na outra, me levam ao fato de que AOB e DOC, tá? Vou grifar em amarelo, são iguais, ou seja, exatamente os ângulos opostos, nesse caso específico, são iguais. Então está demonstrado, tá? Está demonstrado, se vocês quiserem também demonstrar para os azuis, é análogo, extremamente análogo a demonstração, muito simples, a gente vai chegar na mesma conclusão, tá bom? Então, tendo isso, é uma das conclusões extremamente importantes que a gente vai usar ao longo da disciplina, que ângulos opostos ao mesmo vértice são iguais, tá bom? Mantendo aqui a reta horizontal, nesse caso aqui, com o ponto A, tá? Vamos colocar um teorema aqui para fechar a aula de hoje. Então, esse teorema, que finaliza inclusive o capítulo, ele diz o seguinte: por qualquer ponto de uma reta, passa uma única reta perpendicular a essa reta. De novo, né, aquele conjunto de teoremas que se a gente lê e sem desenhar ou sem tentar entender o desenho, a gente não consegue entender. Pelo menos para mim funciona assim. Eu gostaria que todos vocês começassem sempre, para entender um teorema, desenhar o que for possível, tá bom? Então, em outras palavras, ele está dizendo que vai ter uma única reta que é perpendicular e que passa por aquele ponto. Isso, para falar em perpendicularismo, nós temos que definir o que é, né? O perpendicularismo seria, né, ter um ângulo de 90 nesse caso específico, né? O que consequentemente faria com que todos os outros ângulos fossem 90, porque daí o seu suplementar seria 90 para que a soma desse 180 e os opostos também, então, ou seja, teriam 4 ângulos de 90 graus, tá bom? Mas vamos lá, vamos demonstrar isso aqui, não é assim tão trivial, mas vamos lá. Demonstração primeiro de que existe esse fato, essa reta. É muito simples essa demonstração. Dado uma reta M, tá? E o ponto A sobre ela, né? A gente sabe pelo axioma 3, 5, que existe pelo menos uma reta que tem coordenada 90 em correspondência bionívoca com os reais. É como quando eu marquei os pontos em verde, vai existir um valor que corresponde ao 90, ou seja, vai ter uma reta exatamente vertical, semi-reta, que vai ter valor de 90, ou seja, 90 menos 0, que vai dar o ângulo de 90,
Tá? Aqui eu posso falar só da reta de valor 90, que ela existe. Tá? Eu estou querendo provar que a reta existe. Tá? Então eu acabei de demonstrar isso pela correspondência biunívoca. Tá? Agora, a questão toda, será que existe só essa? Bom, para falar disso a gente tem que falar da unicidade. Para falar que ela é única, 99% das situações de demonstração de unicidade são supor duas coisas diferentes e mostrar que elas são iguais. Tá? E não vai ser diferente aqui. Tudo bem? Então a gente vai supor duas semirretas N e N', tá? De origem A, tá? Sobre o semiplano superior formado por M. Vocês vejam que as palavras que nós estamos usando, o linguajar de outras palavras que nós estamos usando aqui, é exatamente termos formados e usados a partir dos axiomas e definições que nós mesmos definimos. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe aqui que M é uma reta que gera dois semiplanos, tá? E é por isso que a gente vai usar exatamente aquela definição. Por isso que aquela definição, tá, era importante, tá bom? Então, se eu supor essas duas retas, N e N', tá? Vamos supor que elas estejam aqui, tá? Como no desenho, N e N', duas retas, semirretas, perdão, diferentes, tá? A questão toda é que a gente tem que mostrar que elas são iguais desde que elas sejam retas perpendiculares. Só que se elas forem retas perpendiculares, tá, alguma coisa interessante vai ter que acontecer. No primeiro momento, eu vou supor que os ângulos delas são esses aqui. Eu vou ter gama, beta e o ângulo central como sendo alfa. Por que eu estou dando nome a esses ângulos? Esses ângulos vão me ajudar a demonstrar o fato de que n é igual a n' e, consequentemente, nós teremos uma unicidade. Para fazer isso, né, a gente tem que usar aquilo que a gente sabe. A gente está usando no teorema. Se a gente já demonstrou que existe uma reta que é 90 graus, ou seja, o ângulo formado por essa semirreta tem que ser 90 graus. Agora basta que eu diga que eles são 90 e mostre que eles são iguais. Então vamos supor que N e N' sejam perpendiculares. O que automaticamente torna o fato de que gama e beta tem que ser 90 graus. Porque gama vai ser o ângulo da reta N' e consequentemente também da reta N. Beta seria, nesse caso, o seu suplementar. Tá? Então aqui nesse caso, beta e gama seriam 90. Porque eu estou supondo que N e N' são perpendiculares. Tá? Mas, por outro lado, justamente pelo conceito de suplementar e de divisão de ângulos, a gente sabe, por exemplo, tá, que alfa mais beta mais gama, tá, todos eles, 2 com um deles, por exemplo, alfa com beta mais gama, ou gama com beta mais alfa, são suplementares. Ou seja, a soma tem que dar 180. Tá? E se a soma tem que dar 180, eu vou usar o fato de que eu estou supondo que beta e gama são 90. E se beta e gama são 90, eu substituo beta e gama, né? E chego à conclusão que alfa mais 180 tem que ser igual a 180. E, consequentemente, alfa, né, tem que ser o quê? Tem que ser 180 menos 180. E, obviamente, alfa, nesse caso, seria zero. Agora, o que seria zero, ou alfa igual a zero no desenho? Bom, alfa igual a zero no desenho, para nós, nos remete ao fato de que n é igual a n'. Então, se duas semirretas com ângulo 90 existem, e eu estou supondo isso, supondo que elas são diferentes, eu acabei de chegar na conclusão de que aquele alfa é zero e, consequentemente, elas são iguais. Então, em outras palavras, né, o teorema está demonstrado. Existe e é única, ou seja, por qualquer ponto de uma reta passa uma única reta perpendicular a essa reta, formada, claro, por essa semirreta. Tudo bem? Então, essa semirreta vai dividir em dois ângulos de 90 graus, e, consequentemente, os outros dois que não estão no desenho serão também de 90, por tudo aquilo que eu falei. Tudo bem? Então tá, pessoal, a gente se vê na próxima aula quando a gente estiver falando de congruências. Até lá!